Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia. E um desfile de ofertas para você. Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Morning Show. Vamos pra cima, vamos querer, vamos nessa quarta-feira entender o que acontece no Brasil e no mundo. Vamos ter opinião, vamos ter posição. Você aí em casa, no trabalho, no carro, participa com a gente, participa do programa conosco. Já vou mandar o WhatsApp, porque eu vou falar antes o WhatsApp para depois te mostrar a pergunta. 11 91 3258 A gente começa com uma pergunta que eu tenho certeza que você tem uma opinião. Quero te perguntar, você trabalha muito? Você acha que você está trabalhando bastante? E aí eu concluo, você acha que o brasileiro atualmente trabalha muito ou pouco? Bom, um levantamento internacional mostrou que não, os brasileiros não trabalham tanto. Veja só, o Brasil está na posição 98. Tem 97 países que trabalham mais do que a gente. E quando a gente fala em produtividade, aí a gente fica atrás até de Cuba e Suriname. É isso mesmo que você ouviu. Trabalhamos pouco e produzimos também pouco, de acordo com essa pesquisa internacional, e a gente vai falar sobre ela. E eu quero te perguntar também, nesse contexto de um trabalho relacionado à produtividade, você acha realmente seria a hora mesmo de começar a discutir o fim da escala 6x1 no Brasil? Essa pesquisa é da Organização Internacional do Trabalho. Eu já começo perguntando para ela, eu já começo com a nossa princesa agridoce do Cerrado brasileiro, Jess Peixoto. Bom dia para todo mundo que acordou cedo para trabalhar e que já está produzindo aí nesse país. Então, né, essa pesquisa ela mostra uma coisa que temos falado constantemente. Essa ideia, e a esquerda tem tentado empurrar, né, nas duas medidas. Temos duas medidas hoje na Câmara dos Deputados para a votação em relação à mudança ali, a proibição da escala 6x1. Uma da deputada Érica Hilton e outra do deputado Reginaldo Lopes. Quando a gente olha para essa possibilidade, eles querem que a média seja ali o limite de 36 horas semanais. Atualmente é 44. Pasme, da Argentina até mais do que o nosso. Da Alemanha, mesma coisa, também permitido. Então, muitas vezes o que a gente vê é uma certa desinformação em relação a essa ideia que não reconhece a nossa realidade. O brasileiro trabalha muito, é um povo esforçado, é um povo que corre muito atrás dos seus sonhos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos taxas de produtividade mais baixas e muitas das vezes nós temos uma alta informalidade. Então, um desses fatos nessa pesquisa que acaba saindo de consideração é a questão da informalidade. Em dados recentes, aproximadamente 38% dos nossos empregos são informais. Então, fica difícil computar. Mas a realidade é que é uma coisa que chama atenção. O brasileiro ficou atrás de países como China, Estados Unidos e tantos outros. Exatamente, né? Nós temos aí cerca de 50 milhões com carteira assinada, mas tem um número muito grande também de pessoas dentro dessa chamada pejotização e também dos EMEIs, né? Que é o microempreendedor individual. Quero ouvir a opinião do aniversariante do dia, o herói de todas as resistências. Primeiro, parabéns para você, Henrique. Obrigadão, Fernando. Bom dia. Quem está assistindo já está trabalhando logo cedo, né? E o brasileiro, de fato, trabalha muito. O que a pesquisa mostra, inclusive de uma maneira até de certa forma questionável, é o que se diz respeito à produtividade. A China, por exemplo, que é uma das maiores potências econômicas do planeta Terra, está sendo colocada aí com a produtividade inferior à produtividade brasileira. E horas trabalhadas nem sempre vão refletir ali o quanto que aquela pessoa, aquela nação produz. O que a gente precisa discutir aqui é formas de aumentar a produtividade, deixar, que nem a Jess comentou da escala 6x1. O fato da escala 6x1 existir não significa que se a gente mudar, por exemplo, tirar esse um dia de folga e pôr um dia a mais de trabalho, que automaticamente a nação vai começar a produzir mais. A gente precisa de métodos para aumentar a nossa produtividade para além das horas trabalhadas. E nisso o brasileiro faz muito. O brasileiro trabalha muito tempo. Hoje a gente vai falar sobre isso. Tem até uma entrevista com o presidente Hugo Motta também dizendo que essa não é uma questão para ser resolvida a toque de caixa. E é também, eu quero ouvir Matheus, né, o infante da capitania das Gerais. Eu queria sua opinião também rapidinho para eu chamar a enquete que tem a ver com isso. Matheus.
Bom dia, Fernando. Bom Parabéns, dia. Henrique. Bom dia para quem trabalha e produz muito, mas eu acho que essa pesquisa ela é o retrato de que existe ainda uma certa cultura, né, no nosso país de, às vezes, do jeitinho, de levar as coisas um pouco com a barriga, que acaba trazendo esse resultado, né, de baixa produtividade. Eu sei que tem muita gente bem produtiva que está nos ouvindo, mas hoje em dia, com todas as questões atreladas à saúde mental, a gente vê cada vez mais muita gente estafando, né? A pessoa fala, nossa, eu não aguento mais trabalhar, porque ela vai numa uma pressão assim extrema, e nós não podemos, né, nos esquecer. Quando a gente começa a olhar para uma possível redução da jornada de trabalho e coisas, medidas nesse sentido, a gente daqui a pouco vai ver o quê? Uma automatização dos processos. Ou seja, aquilo que lá atrás a gente via, né, falando, uma máquina no campo substitui 20 apanhadores de café. Daqui a pouco a gente vai ver isso cada vez mais frequente em outras áreas, nas indústrias, ou seja, quando a gente fala assim, mas demitiu 1.000, demitiu 2.000, demitiu 5.000, também pode ser reflexo de medidas como essa, que reduz a jornada de trabalho e a empresa vai buscar outras alternativas. Muito bem.